Graça e paz, meus irmãos. Isso que ele falou é meio fake news, viu? Não tem nada de melhor, não. Eu gostava de algumas coisas, ele gostava de outras. Ele era bem melhor do que eu em grego e hebraico, pode ter certeza disso. E talvez outra lá, a gente ia se completando, né? Então ele era bem melhor do que eu em muitas coisas lá. E continua sendo. Mas alegria e honra é minha. Agradeço pelo convite. Quando o pastor Samuel me convidou, a vontade já era de falar um sim na hora, mas eu tinha, a princípio, agendado um compromisso antes, que não deu certo, aí aqui deu certo, e aí ficou tudo certinho. Então, a alegria de estar com vocês nessa data tão especial. Primeiro que é um culto a Deus, né? Sempre quando tem profissão de fé e batismo infantil, também é uma alegria. E poder testemunhar, né? Irmãos confessando a fé em Cristo e pais batizando seus filhos, faz a gente lembrar do compromisso que a gente tem, né? Eu lembrei lá da minha Valentina, então, e ver os irmãos cantando, tocando, cantando. Que Deus continue guardando, abençoando os irmãos aqui da Igreja Presbiteriana Nova Canaã. 48 anos de caminhada, né? O pastor estava me contando, são 48 anos de igreja organizada, né? Mas há uma trajetória um pouco mais antiga, né? 55 anos da primeira reunião, né? Perceba a preciosidade, né? Uma pessoa comum como eu e você, um dia lá na história, há 55 anos atrás, pela graça de Deus, decidiu abrir a sua casa para fazer uma reunião. Nos eternos propósitos de Deus, Deus usa pessoas comuns como eu e você para marcar a vida no tempo e na eternidade das pessoas. Você abre, né, você se dispõe a abrir a sua casa para fazer uma reunião de oração. Aí alguém tem a bendita ideia de, vamos continuar na semana que vem? E vamos continuar na semana que vem? Aí chega um pouquinho mais de gente. Aí capricha no lanche, né? Sempre tem um lanchinho no final. E aí a coisa vai crescendo, vai crescendo. É uma boa dor de cabeça para o pastor, porque esse tipo de dor de cabeça o pastor quer, pode ter certeza, né? E aí aquilo vai crescendo, vai se organizando e é uma igreja há 55 anos. Que Deus possa colocar no coração dos irmãos, de cada um de nós, o desejo, né, de continuar essa obra. De repente não é você que vai abrir a casa. Às vezes pode ser você. Aí às vezes pode ser que não seja você, mas você vai ser um daqueles que vão estar frequentes nessa casa, dando apoio, orando, colocando a mão no bolso, apoiando, enfim, né? Para que outras igrejas cresçam, que Deus continue guardando a caminhada da Igreja Presbiteriana Nova Canaã. E eu quero falar disso, da caminhada cristã. Eu quero que você, por favor, abra a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, somente os versículos 6 e 7. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos só lembrar um pouquinho do contexto em que essa carta foi escrita. Colossenses 2, 6 e 7. Essa igreja foi plantada por um homem, né, de um nome um pouco diferente. O nome dele era Epáfras. Eu imagino que não tem ninguém aqui que se chama Epáfras e você não se anima muito de dar esse nome ao seu filho. Mas foi esse servo de Deus chamado Epáfras que foi usado por Deus, assim como a irmã, eu esqueci o nome dela, a irmã Rosa, Dona Rosa. A irmã Rosa foi movida aí por Deus para abrir a sua casa e Epáfras foi aquele que pregou o evangelho e plantou o evangelho que deu origem à igreja dos Colossenses. Essa igreja havia começado muito bem. Havia começado pregando a palavra de Deus, olhando confiantemente para Cristo, exaltando a pessoa, o ensino e a obra do Senhor Jesus Cristo. Havia começado muito bem. Mas isso pode acontecer com qualquer igreja. Algumas pessoas de dentro da igreja começaram a acreditar em algumas coisas estranhas à palavra de Deus. Então, se você perguntasse, né,
Só para a gente entender. Se você perguntasse lá para algumas pessoas dessa igreja, como que eu faço para ser um cristão firme, forte, um cristão top, né? Top. Eles iriam te responder mais ou menos assim, ó. Se você quer ser um cristão mais ou menos, você tenha só Cristo. Agora, se você quer ser um cristão top, prateleira de cima, você quer ser um cristão prateleira do meio, fica só com Cristo. Agora, se você quer ser um cristão top, ponta firme, você tem que crer em Cristo, mas só Cristo não é suficiente. Você tem que ter Cristo e você tem que acreditar em algumas coisas lá da filosofia grega. E você tem, por exemplo, os homens, tem que voltar algumas práticas lá do judaísmo. Se você é crente, homem, e não é circuncidado, você vai ser um cristão meia boca. Agora, se você quer ser um cristão top, você tem que circuncidar. A igreja toda, se quer ser realmente cristão firme, né? Como se diz lá em Minas Gerais, firme no arreio, você tem que ter Cristo, mas Cristo não é suficiente, não. É Cristo mais algumas práticas do judaísmo. Tem que voltar a celebrar algumas festas judaicas. Então, esse ensino começou dentro da igreja, por um grupo bem específico, sutil. E quando Paulo, olha só, Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava preso. E preso por quê? Porque ele pregava Cristo e só Cristo, mais nada. Quando Paulo encontra com Epáfras lá na prisão, e ele fica sabendo que aquela igreja que havia começado bem, estava começando a se desviar, deixou de se encantar com Cristo para se encantar com qualquer coisa que não seja Cristo, ele, guiado pelo Espírito Santo, escreve a carta aos Colossenses. Basicamente para defender duas coisas: a supremacia de Cristo e a suficiência de Cristo. Cristo é supremo, sobre tudo e sobre todos. E Cristo é suficiente. O que eu preciso no meu primeiro dia de vida cristã de Cristo? Quando eu tenho 10 anos de vida cristã, o que eu preciso? Mais de Cristo. Quando eu tiver com 30, 40 anos, se Deus me der 40 anos de vida cristã, quando eu tiver nos meus últimos dias de vida cristã, o que eu preciso? É mais e mais do Senhor Jesus Cristo. Cristo é inesgotável. Cristianismo ou é 100% Cristo, ou é qualquer outra coisa menos cristianismo. Se eu já estou começando a misturar alguma coisa com o meu cristianismo, já não é cristianismo. Se eu falo assim, ó, eu sou cristão, a minha fé consiste em 99,9 só de Cristo, mas tem 0,01 das minhas ideias, já não é cristianismo. Porque a Bíblia não admite mistura. E Paulo então escreve essa carta para deixar bem claro que Cristo é supremo, não tem nada mais acima dele, e Cristo é suficiente. Eu não preciso mais de nada. Se eu estou alegre, a minha alegria é por causa de Cristo. Se eu mesmo na igreja estou decepcionado, desiludido, enfraquecido, frio, distante, é porque de alguma forma eu preciso me apropriar mais da pessoa, eu preciso conhecer mais quem é Cristo, o que ele ensinou e a obra dele na cruz do Calvário. E todos os cristãos precisam mais de Cristo, como o hino que nós cantamos, né? Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da tua comunhão, da tua compaixão, enfim. E aí, nesses 2 versículos somente aqui, nós temos algumas verdades que eu devo lembrar, todos nós devemos lembrar, na nossa caminhada cristã, se nós queremos experimentar maturidade, amadurecimento em momentos fáceis, difíceis. Como que essa caminhada, até porque, né, a vida cristã é uma caminhada. Não é que agora os irmãos, né, eu confessei minha fé em Cristo, agora acabou. Não, agora começou. Então, vamos lembrar de algumas verdades nesses 2 versículos aqui. A primeira verdade que nós vemos aqui, meus irmãos, que nós devemos lembrar na caminhada cristã, é que a vida cristã, a conversão, na verdade, ela é o início da vida cristã. Ela não é o final. Onde que está isso no texto? Olha lá, está escrito.
Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. A expressão recebestes Cristo Jesus, ela fala exatamente da conversão. A conversão ocorre quando Jesus Cristo nos recebe e, como consequência, nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo. Eu sei que, como bons, reformados, calvinistas, e nós vivemos numa cultura evangélica que às vezes é um pouco, ou muito distorcida. Então, em muitas igrejas ditas evangélicas, o poder de decisão é dado sempre ao homem, como se o homem pudesse definir totalmente a sua vida. Em muitas igrejas evangélicas, quem tem o X da questão não é Deus. Deus não é soberano. Soberano, na verdade, é o homem. E nós, como cristãos reformados, nós deixamos bem claro, não é você que escolhe Jesus, é Jesus que escolhe você. E eu sei que isso é ok, porque a gente combate um erro que é pregado muito aí fora. Mas perceba, a própria Escritura diz que existe o movimento dos dois lados. E quem que é o soberano? É sempre Deus. O texto diz, ora, como recebestes Cristo Jesus. Quem é que recebeu Cristo Jesus? Foi a igreja, cada um dos irmãos ali de Colossenses. Agora, por que eles receberam a Cristo Jesus? A Bíblia deixa bem claro que depois do pecado, sem Cristo, nós não estamos doentes. Nós estamos mortos. E um morto não faz nenhuma escolha, de vida pelo menos. Um morto está morto. Um morto não escolhe a Jesus. Se Deus não vier até mim, eu nunca vou até ele. Se Deus não me amar, eu nunca o amaria. Se Deus não tivesse compaixão, misericórdia, graça de um miserável, egoísta, egocêntrico, pecador como eu e como você, nós continuaríamos mortos. Então, se eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, é porque antes Ele veio até mim. A princípio, não fui eu que estendi a mão até Ele. Ele que me estendeu. Até porque para estender a mão, o ato de estender a mão já é um ato de vida. Eu estava morto. Então Ele que me tirou, Ele que foi até mim, e a princípio eu nunca quis Deus. E nenhum cristão morto quer Deus. Primeiro, Deus toca no coração. O que a gente chama em teologia de regeneração. Regeneração é implantação de vida onde existe morte. Aí sim, depois que Deus me dá vida, eu manifesto vida. E as duas atitudes que sinalizam que uma pessoa é viva espiritualmente é o quê? Arrependimento, porque um morto, ele se lambuza no pecado. Ele ama o pecado. E ele quer mais, não de Cristo, eu quero mais do pecado. Agora, se eu agora sinto nojo pelo meu pecado, se eu agora fico triste pelo meu pecado, é porque algo já aconteceu no meu coração. Deus colocou vida, e eu manifesto vida arrependendo dos meus pecados e crendo em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo me aceita, e agora eu estou pronto para aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, meu Redentor. Então Paulo deixa bem claro, ora, olha só, lembra do contexto? Aquela igreja começou bem, estava se desviando. Paulo fala assim, gente, para com essa loucura. Lembre, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, fiquem parados. É assim que o texto está dizendo? Não, assim andai nele. Ou seja, a conversão é o início. Ela não é o final da vida cristã. Nós estamos numa caminhada que ainda não terminou. E quando ela vai terminar? Basicamente, tem duas formas. Ou quando você parte para a glória, uma pessoa que morreu com Cristo, caminhada aqui já terminou. Ou então quando Cristo vier, aí terminou a caminhada. Mas não é o caso de nenhum de nós hoje. Eu imagino que ninguém quer morrer essa noite, nem amanhã. A gente não tem poder, Eu não quero morrer hoje, nem amanhã. Mas dá para garantir que eu não vou morrer hoje, não vou morrer amanhã? Não dá. Então estejamos com Cristo. Primeira verdade que nós devemos lembrar, a conversão é o início, não é o final. Agora, segunda verdade, a conversão é o início do quê? De uma caminhada.
Onde que está isso no texto? Olha, vamos ler todos juntos o versículo 6? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, é nessa expressão andai que nós nos baseamos para afirmar que a conversão é o início de uma caminhada. E aqui, sendo bem rápido, por que é importante lembrar que nós estamos numa caminhada? É porque se é caminhada, e é caminhada, então é um processo. Não é algo pontual, é algo processual. Ontem você estava na caminhada, hoje você está na caminhada, amanhã, Deus nos dando vida, nós estamos numa caminhada. Se é caminhada, assim como você tem dúvidas, os irmãos que estão começando vão ter dúvidas também. Então, é processual, é um processo. Não é, eu sei que vocês já ouviram essa expressão, né? Não é uma corrida de 100 metros, parece mais que uma maratona. É cansativa. Tem dia que você vai estar animadão, tem dia que você vai estar desanimadão. Tem dia que você acorda com vontade de orar e ler a Bíblia. Tem dia que você acorda e tem vontade de quase tudo, menos de orar e de ler a Bíblia. Tem dia que você vem para o culto animado, com vontade. Você chega antes, você senta ali no seu banco. Antes de ir no banco, vai no banheiro, toma água, senta ali. E você vem com aquela vontade de, ó, esses 20 minutos que eu tenho, eu vou ler aqui um capítulo, vou orar pelo pastor, por mim, pelo professor da escola dominical. Aí o domingo é diferente. O culto é diferente, a aula é diferente. Agora tem dia que você vai, assim, você só vai porque você não quer ir, mas você vai e chega atrasado, e aí parece que nada faz sentido, aí você começa a colocar defeito em tudo, o cara desafinou, hoje o pastor, na sua opinião, não pregou tão bem, e você vai meio que reclamando de tudo. Tem esses dias, né? Ou só acontece comigo? Lá em Pinheiros acontece, não sei se aqui em Nova Canaã acontece. Mas a gente está numa caminhada e às vezes a gente acha que não, ó, se eu aceitei Cristo, então, é claro, se Cristo é o meu Senhor e Salvador, tudo mudou. Você estava morto, agora você tem vida espiritual. Se você morresse sem Cristo, você estava condenado. Com Cristo, apesar de miseráveis como nós somos, agora nós somos adotados pelo Pai. Jesus Cristo resolveu realmente todos os nossos problemas com o Deus justo juiz. Os nossos pecados foram perdoados e com Cristo nós estamos na glória, apesar de quem somos. Então tudo mudou. Num outro sentido, a gente não terminou ainda a caminhada. Mesmo sendo cristãos, nós lidamos com pecado. Cristão lida com inveja, com murmuração, com egoísmo e com vários pecados de várias ordens. Ou seja, nós estamos numa caminhada e essa caminhada não é para ser feita sozinho. E esse é o terceiro ponto. A conversão é o início de uma caminhada com, última expressão desse texto, com nele, com Cristo. O texto diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Talvez você já tenha feito essa tarefa, né? Esse exercício. Se não fez, depois você faça lá. Você pega as 13 cartas do apóstolo Paulo e destaca todas as vezes que aparecem essas expressões. Ó, nele, dele, por ele, para ele, com ele, por Cristo, de Cristo, em Cristo e por aí vai. Se você pegar as 13 cartas, na Bíblia toda, mas especificamente nas cartas de Paulo, e for destacar todas as vezes que aparece, você vai se surpreender. São muitas vezes. Muitas, muitas. Paulo era, usando aquela palavra chique, né? Paulo era cristocêntrico. Ele tinha Jesus Cristo no centro da sua vida. Lembra quem era Paulo? Paulo não era pouca coisa, hein? Paulo era, assim, aos olhos do mundo, era um cara top. Ele era fariseu, judeu de judeus, né? A ideia é que ele era assim, um judeu puro sangue, educado aos pés de Gamaliel, dupla cidadania.
O cara, se fosse da nossa época, ele era assim um PhD, top, top. Daqueles que ia ter assim uns 3 milhões, 4 milhões de seguidores no Instagram. Pode ter certeza, tranquilo, ou mais. Aos olhos do mundo, ele era top. E aí você sabe, né? Lembra da conversão? Ele era um cara top aos olhos do mundo, e ele queria documentos, né, para conseguir perseguir a igreja. E aí na estrada de Damasco, Deus tinha outro plano. Não, olha, a história do apóstolo Paulo deixa bem claro esse texto. Não foi ele que na estrada de Damasco. Para onde está indo, Paulo? Eu estou indo para a estrada de Damasco. Para quê? Para me converter, eu vou escolher Jesus Cristo. Não, ele queria matar cristão. Isso é o que ele queria. Só que Deus queria uma outra coisa. Ele converteu o apóstolo Paulo. Literalmente, ele caiu do cavalo, ficou cego. E aí ali, ele tem a conversão e o chamado para pregar o evangelho. Então Paulo sabia, ele sabia tranquilamente que Cristo é tudo. Tanto é que ele pegou tudo o que o mundo dizia que era top, e ele diz isso num dos seus escritos, ele fala assim, ó, considero tudo isso como refúgio. A ideia do refúgio é esterco. O que o mundo chamava de top, Paulo, depois de conhecer quem realmente é o top, Jesus Cristo, ele fala, para mim, tudo isso é esterco. Para ganhar a sublimidade de Jesus Cristo. Porque a gente sabe que dinheiro é coisa boa, o amor ao dinheiro que é coisa ruim, mas dinheiro é coisa boa, é bênção. Ciência é coisa boa, é uma bênção de Deus. Inclusive o protestantismo, né, como uma extensão da fé protestante, desenvolveu a ciência moderna. Então, dinheiro é coisa boa, ciência é coisa boa, só que tem um detalhe. Quando chega a morte, o dinheiro fica quietinho, calado. Ciência, quando chega a morte, é a própria ciência que fala, ó, não consigo fazer mais nada. Quando meu pai faleceu, há quase 3 anos atrás, né, presbítero da igreja, foram os médicos, né, que reuniram lá, eu, minhas 2 irmãs, para falar o estado em que ele estava e para deixar bem claro. O médico disse, o médico experiente, nunca vi um caso como esse. Aí a minha irmã mais nova perguntou, e quanto tempo ele tem de vida? E aí o médico dizia, não tem condição de falar. Né? Eu não conheço, não tinha visto esse caso. Pode ser que seja 1 mês, 2 meses, talvez um pouco mais. Ou seja, se você... A ciência é uma bênção. O problema é quando eu coloco na ciência a minha confiança para redimir a vida. Não. Foi um representante da ciência que disse, eu não tenho poder para fazer nada. E o que dá esperança quando eu lembro do meu pai? Inclusive, quando vocês cantaram O Rei Está Voltando, aí eu lembrei de um disco do Luiz de Carvalho que ele tinha, né? Que tem a música O Rei Está Voltando. Então, sente saudade, a gente chora, mas o que faz com que a gente não tenha desespero? Não é porque meu pai era rico, porque ele não era. Se meu pai confiasse na ciência, já era. É porque ele partiu com aquele que enfrentou o pior dos sofrimentos, a pior das mortes e venceu a morte. É Jesus Cristo, só Jesus Cristo e absolutamente mais nada e ninguém. Isso é que faz com que eu lembre do meu pai com alegria, no meio das lágrimas, mas com alegria. E Paulo sabia disso. A conversão é o início de uma caminhada com Cristo. É com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pessoas vão te decepcionar. E não se esqueça da segunda parte, né? Você vai decepcionar pessoas. A gente acha só que as pessoas nos decepcionam, né? Pastor, faz tempo que eu não vou na igreja. Quer saber por quê? Na igreja é cheia de gente complicada. Essa pessoa não se vê como complicada, né? As pessoas me decepcionaram. O Senhor me decepcionou. Tá, mas... E eu não decepciono ninguém?
vocês vão ficar decepcionados com as pessoas, inclusive da igreja. Agora, não se esqueçam, vocês vão decepcionar pessoas na igreja, na família, no trabalho. É a vida, é a vida. Agora, se tem um povo que pode perdoar, recomeçar, olhar para Jesus, e se você... Por que eu me decepciono com as pessoas? E as pessoas decepcionam comigo? Claro que tem alguns casos específicos, mas no geral porque a gente confia nas pessoas. Alguém disse, né, que a mãe das decepções são as falsas expectativas. Se eu tenho grandes expectativas irreais, é claro, repito, expectativas irreais é a receita para você se decepcionar. Bom, agora conhecer aquela pessoa. Agora eu tô, né? Agora é maravilha. Não. Se a pessoa não for Cristo, você vai se decepcionar. Bom, agora eu consegui o emprego que eu quis, né? Até porque tem aquela coisa, né? Ó, parabéns, feliz aniversário, né? O que importa é ter saúde, o resto a gente corre atrás. Eu quero ter saúde, claro, todo mundo quer. Ficar doente é ruim. Mas tem gente com saúde que rejeita Cristo e vai para o inferno com saúde. O mais importante é a saúde, o resto a gente corre atrás. Não. Se você tiver saúde e não tiver Cristo, você vai correr atrás de coisa errada. Sem Cristo, eu, com saúde, corro atrás de coisa errada. Então, o que nós precisamos cada vez mais é da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora vem o versículo 7, onde Paulo deixou bem claro, conversão é o início de uma caminhada com Cristo. Agora ele vai falar como que é essa caminhada. Ele vai comparar a caminhada cristã com algumas coisas. Primeiro ele usa uma metáfora do mundo da agricultura. Ele fala assim, ó, nele, como está escrito lá? Nele, radicados. A ideia aqui é do mundo da agricultura. Todo mundo, mesmo vocês, né, vocês são da cidade, eu que sou da roça lá de Minas, mas mesmo vocês que são aqui de São Paulo, vocês sabem que a firmeza de uma árvore é proporcional à profundidade das suas raízes. Quanto mais profunda forem as raízes, mais a árvore ela é firme. O vento bate, vem a chuva, né, aquela coisa, né, trupica, mas não cai. Vai vir, mas continua firme. Firme por quê? A árvore é firme em si mesma? Não. A árvore é firme dependendo de onde estão as suas raízes. A ideia aqui é, ora como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, ou seja, a raiz da minha vida deve estar não em mim, não em nada desse mundo, porque eu vou me decepcionar, vocês vão me decepcionar, nós vamos nos decepcionar em termos de salvação, porque ninguém aqui é salvador. Nós precisamos de um salvador. Mas o Salvador Jesus Cristo não decepciona. E se as raízes, e a ideia aqui, se o nosso coração, aquilo que existe de mais profundo no nosso ser, estiver realmente enraizado em Jesus, a vida virou um mar de rosas, é isso? Não. Jesus Cristo, aquele em quem nós devemos estar enraizados, ele garantiu, não é uma possibilidade, é garantido, tá? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente vai durar no máximo aí uns 100, 110 anos, eu acho que eu não chego até lá, né? Mas você já pensou nisso, né? Daqui 100 anos não tem mais ninguém aqui na igreja Nova Canaã. Talvez quem foi batizado aqui, talvez, né, se durar até 101, 102 anos. Mas nós aqui, adolescente para cima, daqui a 100 anos, até menos, mas fechar em 100 só para todo mundo concordar comigo. Daqui a 100 anos, não tem mais ninguém aqui. A questão é, o meu coração está enraizado no quê? Em quem? E aqui tem uma garantia preciosa. E aí, dúvidas sobre isso, apertem o pastor Samuel com perguntas difíceis, tá? Porque ele manja do grego. Preste atenção. Essa expressão nele radicados, ela está
num tempo verbal. E por que a gente fala disso? Eu não sou bom de português, eu não quero sábado à noite ficar falando de língua portuguesa. Mas aqui tem uma preciosidade que faz com que a gente abra os olhos para algumas coisas maravilhosas. Nós acreditamos que a Bíblia foi inspirada por Deus e Deus, soberano, perfeito, santo, ele inspira, ele faz tudo perfeito, tanto as realidades macro, as grandes, quanto as menores. E nós acreditamos que Deus inspirou tudo, guiou todo o processo de registro da sua vontade, inclusive os tempos verbais. Onde você quer chegar? Calma. Essa expressão nele radicados, ou seja, Deus, ele nos tira do reino das trevas e nos enraiza em Jesus Cristo. Esse nele radicados está no, calma, pretérito perfeito. Calma, que eu também não gostava dessas coisas. Ou seja, o passado perfeito. O que isso quer dizer? Aí que vem o ponto importante. O pretérito perfeito é uma ação que é feita no passado, cujos efeitos duram até quando? Para sempre. Aí você fala assim, tá, mas o que isso quer dizer? Quem não percebeu, vamos tentar mais uma vez. Quando o texto diz que nós fomos enraizados em Cristo, a ação, primeiro, não foi sua, é de Deus. Nós somos passivos, Deus é o ser ativo. Ele nos retirou do império das trevas, nos enraizou em Jesus Cristo. Essa ação foi feita no passado e os efeitos dessa ação duram para sempre. Pastor, mas e se eu pecar? Primeiro, você vai pecar. Mas se Cristo é o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo morreu por esse pecado. Ah, pastor, mas se é assim então, já que Cristo me salvou, e aí eu não vou perder de forma nenhuma, então dá licença aí que eu vou viver uma vida louca. Um cristão verdadeiro nunca pensaria assim. Porque saber que a ação de Deus, a obra que ele começou, ele vai deixar no meio do caminho? Não. Esse sou eu e você. Nós, às vezes, pegamos uma obra e deixamos no meio do caminho. Às vezes, nós começamos uma obra, terminamos, mas não fica grande coisa. Deus não é esse, não. Deus, aquele que começou boa obra em vós, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Ele começa bem, continua bem e termina sempre perfeitamente. Aqui nós temos a segurança da salvação. Um verdadeiro crente nunca é abandonado por Deus. Deus é um pai que nunca abandona os seus filhos. Mas se tem alguém que julga ser filho e fala assim, ó, bom, já que Deus me salvou e nunca vai me abandonar, então é tudo que eu queria ouvir. Eu quero agora zoar a minha vida. Lembre-se só disso. Um verdadeiro cristão nunca pensaria assim. Porque para Deus nos salvar, um ser perfeito teve que morrer na cruz por causa de pessoas imperfeitas como nós. O justo teve que derramar o seu sangue por injustos como eu e você. E lembrar disso deve fazer isso daqui, ó, silêncio, contrição, arrependimento, alegria, consagração, mas nunca querer licença para pecar. Aqui nós temos a segurança da salvação. Conversão é o início de uma caminhada com Cristo. A caminhada com Cristo é radical, radicada em Cristo. Quinto lugar, a caminhada com Cristo é fundamental. Ele diz agora assim, ó, nele radicados e edificados. A ideia aqui, se antes era uma metáfora com o mundo da agricultura, agora é uma metáfora com o mundo da arquitetura. A ideia é a seguinte, a igreja ela é um prédio, um edifício, que é formado por várias pedras diferentes como eu e você. Pedras que têm que ser acertadas, né? Tem algumas coisas aí que têm que ser lapidadas. E Cristo vai lapidando. Nós temos humores diferentes, educação diferente, temperamento diferente. E Deus vai, né, tirando as coisas erradas que têm que ser tiradas para encaixar perfeitamente. Mas a firmeza desse edifício
ela está depositada na gente? Se tivesse, o edifício nem ia para cima. A ideia é que todos nós somos pedras fundamentadas, na verdade, na pedra angular, que é Jesus Cristo. Aquele que nunca vai nos decepcionar. É a Bíblia que ensina, se você construir a sua vida na areia, e o que é areia? É qualquer coisa que não seja Deus. Se eu baseio os meus sonhos, os meus planos, em qualquer coisa que não seja Deus, inclusive coisas boas, né? Família, coisa boa. Mas coloca a confiança na família para ver se vai dar certo. Porque família é imperfeito. Só é formada por gente como eu e você, imperfeito. Dinheiro, mesma coisa. Dinheiro é coisa boa. Deus pode te dar dinheiro, pouco ou muito. E aí você deve utilizar para a glória de Deus, para a sua alegria, com pouco ou muito, enfim. Mas vai colocar confiança nisso para você ver. Lá no fundo, a começar por mim, talvez aqui todos nós já tenhamos sonhado com aquela coisa. Olha, minha vida está complicada, mas se eu ganhasse, deixa eu ver, sei lá, se eu ganho 5, eu quero ganhar 10, né? Mas vamos chutar aqui, se eu ganhasse uns 100 mil por mês, impossível dar errado. Todo mundo já deve ter pensado algo mais ou menos assim. Não no número, né? Mas fala assim, poxa, estou acordando, acordo 5 horas da manhã, chego em casa às 10 e, poxa, não consigo fechar o mês, o salário vai até o dia 20. Como que eu faço o resto? Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu tenho a solução. Se todas as pessoas do mundo ganhassem pelo menos 100 mil reais, se todos recebessem reais, né? Não ia ter... Aí a coisa eu acho que funcionava. Loucura. Porque tem gente que tem 1 milhão, 1 bilhão e dá tiro na cabeça. E desiste da vida. Não é a quantidade de dinheiro. Tem gente que tem pouco, rala, tem momentos fáceis e difíceis, mas vai partir desse mundo seguro em Jesus Cristo. E tem gente que tem muito e arrebenta com a família, abandona a igreja, abandona Cristo e termina a sua vida da pior forma possível. Então a gente edifica a nossa vida em Cristo. Sexto e penúltimo lugar, se a conversão, a caminhada cristã, ela é radical, radicada em Cristo, fundamental, fundamentada em Cristo, edificada em Cristo, agora tem uma metáfora com o mundo da pedagogia. O texto continua assim, ó, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Tem duas expressões aqui que são lá do mundo da educação. Quem é professor aqui, olha só, a expressão confirmados na fé e fostes instruídos é do mundo da pedagogia. A ideia é a seguinte, a caminhada cristã, ela é uma escola onde nós aprendemos todos os dias. Todos os dias. Não dá para esgotar esse livro aqui. Quem diz que já entendeu tudo, mente. Quem diz que, ó, já fiz meus 3 cursos lá, né? Fiz o JMC, fiz o mestrado, já fiz uns 3 cursos lá à distância. Pastor, não estou vindo mais na igreja. Mas não é por mal, não. É porque eu já entendi tudo. Eu sou o top da teologia. Gosto até da sua aula, mas ó, não preciso aprender mais nada. Esse é um doente. Esse é um exemplo de alguém doente. Alguém que acha que entendeu, mas não entendeu. Até porque o primeiro cheiro de que você está entendendo a Bíblia é humildade. É falar assim, ó, graças a Deus eu estou entendendo algumas coisas, mas eu tenho mais coisas para entender do que coisas que eu entendi. Eu tenho muito ainda que aprender. Não dá para apreender tudo isso daqui por vários motivos. Primeiro que esse daqui é um oceano inesgotável. É uma cachoeira que você pode todo dia se banhar e tomar água, e você vai precisar todo dia se banhar e tomar água da Escritura, se alimentar desse alimento, e o alimento de hoje não serve para amanhã, amanhã você vai precisar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E todos nós aqui sabemos como nós ficamos quando a gente fica um dia, 2 dias, uma semana longe da palavra. Não é que você perdeu a fé, não é que você perdeu a salvação, não é isso. Mas você sabe como que você fica.
Porque o nosso coração não foi feito para ficar vazio. Ou ele é tomado de Deus, ou de qualquer outra coisa que não seja Deus. Então, assim como esse exemplo que eu dei, normalmente é um jovem que gosta dessas coisas, né? Ó, já assisti, todos os dias eu assisto 2 pregações no YouTube, estou fazendo o curso XY, não sei o quê, e cursos bons. E agora eu não preciso mais na escola dominical, porque eu aprendo tudo lá dentro do meu quarto, no meu notebook. Loucura. Agora quer ver um exemplo de alguém que entendeu isso aqui? É aquele senhorzinho, aquela senhorinha, que vem na igreja domingo, trabalho de terça, de quarta, de quinta, enfim. Está sempre ali sentadinha no lugar dela, aprendendo, alguns anotando. Está ali há 10, 20, 30, 40 anos. Aí chega um jovem nessa senhora e fala assim, ô dona Maria, a minha mãe já contava da senhora, os meus pais contam da senhora, que a senhora vem na igreja, né, sempre, sempre. Será que a senhora não está exagerando, não? Porque se a senhora já está na igreja já há uns 30, 40 anos, a senhora deve ter ouvido, sei lá, alguns milhares de sermões, milhares de aulas de escola dominical. Dá um tempinho aí, vai só domingo. Aí essa dona Maria, com aquele sorrisinho, né, de canto de boca, de maneira muito amorosa, ela passa a mão, né, no cabelo dessa adolescente e fala, ô minha filha, eu não sei nada. Eu aprendo de Cristo todo dia. Esse é um sinal de alguém saudável na fé. E vamos terminar? Conversão é o início de uma caminhada com Cristo. Caminhada, ela é fundamentada em Cristo, ela é radicada em Cristo, fundamentada em Cristo, ela é uma escola onde nós aprendemos todos os dias, e em 7º e último lugar, a caminhada cristã, ela é promotora de alegria e ela é geradora de alegria. Tem alegria no início, no meio e no fim. Onde que está isso no texto? O texto termina assim, ó, crescendo em ações de graças. Não diz que, ó, agora você já deu graças, agora para. Não. Olha só o texto todo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes ensinados, instruídos. E termina como? Crescendo. Não é parando. E não é parando, não é estagnado, não. É crescendo em ações de graças. A ideia é que se eu estou aprendendo de Cristo, cada vez mais eu vou saber quem eu sou. Mesmo sendo crente, eu ainda lido com egoísmo, murmuração. Eu não amo a Deus como devo amá-lo, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com toda a força. Eu não amo ao próximo como a mim mesmo. Eu falho como marido, eu falho como pai, eu falho como filho, falho como irmão, mesmo sendo cristão. Mesmo estando na igreja há 10, 20, 30 anos, eu ainda não estou lá. Eu ainda não consigo viver a vida do jeito que eu tenho que viver no nível da perfeição. Isso não é para desanimar. A constatação de que eu ainda não sou perfeito, e não sou mesmo, e nós nunca seremos perfeitos do lado de cada eternidade, nós vamos lidar com as coisas sujas ainda do nosso coração. Ainda existem resquícios sujos de pecado no meu e no seu coração. E quanto mais longe da Bíblia, mais eu confio em mim mesmo. Porque se eu estou longe da Bíblia, a Bíblia não é mais o meu padrão, e o meu padrão é ficar me comparando com vocês. Ah, eu sou melhor que a senhora. Do que você eu sou um pouco mais ou menos. Do que você eu sou melhor. Do que você eu sou pior. Aí o parâmetro é outro. Aí eu começo a achar que eu sou bom. Porque o meu espelho é falho. Agora, se eu estou perto da Bíblia, não tem nenhum livro que vai bater mais forte do que esse aqui. Nenhum. É o espelho perfeito que mostra quão feio eu ainda sou. Nenhum livro vai bater mais forte do que a Bíblia. Agora, nenhum livro vai dar tanta esperança. Nenhum livro vai mostrar que nós somos mais amados. Não tem nenhum livro que vai mostrar
Se ele mostra as nossas feiuras, ao mesmo tempo não tem nenhum livro que vai mostrar a beleza redentora, redentiva de Jesus Cristo. Existe esperança para gente como eu e você. Então, quando eu lembro quem eu sou, ou melhor, quem eu fui, o que Deus está fazendo na minha vida e o que Ele garantiu que vai fazer lá no futuro, aí só tem motivo para agradecer. Eu sei que quando eu tiro o olho dele, a coisa fica complicada, aí a gente vai resmungar, murmurar, aí a vaidade, aquelas coisas todas. Mas a ideia do crescendo em ações de graças é, olho para trás, tem motivo para agradecer? Vamos ser sinceros, tem. Por mais que a situação esteja difícil, tem motivo. Olhar para hoje, tem motivo para agradecer? Por mais que a situação esteja difícil? A pergunta não é se a vida é um mar de rosas, isso não existe. E no céu vai ser mais maravilhoso do que isso. Mas a gente ainda não está lá ainda, a gente está aqui na caminhada. Hoje, por mais difícil que seja, tem motivo para agradecer? Claro que tem, e muitos. Às vezes você vai agradecer com lágrimas nos olhos, mas tem motivo para agradecer. Agora, olhando para o futuro, tem motivo para agradecer? Aí é totalmente convicção. Olhando para o futuro, a gente sabe, lembrando, que aquele que começou boa obra, ele vai completá-la. Ou seja, eu vou ser feito, nós seremos refeitos à imagem de Jesus Cristo. Hoje a gente lida com doença, a gente lida com morte, com decepção, coisas feias externas e internas, mas Deus garantiu que um dia, partindo com Cristo, nós teremos a alegria das alegrias. A alegria que é prometida do céu, a gente nem consegue compreender. Se eu peço para vocês, se vocês pedirem para mim, 10 segundos, para quê? Imagine em 10 segundos uma realidade perfeita. A gente não consegue. Tenta fazer esse exercício em casa. Fica lá 10 segundos, 1 minuto, 1 hora. Enfim, 1 hora você vai perder bastante tempo, mas tenta imaginar uma realidade perfeita, sem imperfeição. Você não consegue. Por quê? Porque eu, um ser imperfeito, quando tenta pensar numa realidade perfeita, eu levo as minhas imperfeições para lá. Tinha um hino antigo, né? Ou melhor, tem um hino antigo. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. O melhor que a gente consegue imaginar não chega nem na metade do que é lá. E isso não é uma possibilidade. Isso é garantido por Deus para aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar guardando, fortalecendo os irmãos aqui da Igreja Presbiteriana Nova Canaã. Que nós possamos sempre nos lembrar que a conversão é o início de uma caminhada com Cristo. Essa caminhada tem que estar enraizada em Jesus Cristo, fundamentada em Jesus Cristo. A vida cristã é uma escola onde pastores, presbíteros, diáconos, todos nós somos alunos e onde só tem um mestre, que é Jesus Cristo. Tim Keller dizia o seguinte: o evangelho não é o ABC da vida cristã. Normalmente a gente acha que ABC é aquilo que só, né? O que é o evangelho? É a mensagem que não cristão tem que ouvir. Se tornou cristão, agora, né? Não precisa mais do evangelho, tem que ser coisas mais profundas. Não existe nada mais profundo do que o evangelho. O evangelho não é o ABC, o evangelho é o A a Z da vida cristã. E caminhada cristã, ela é motivada por alegria, ela é promotora de alegria. E eu termino com a seguinte história. Não sei se você já ouviu aquela frase: as manhãs de domingo são perdidas nas noites de sábado. Não sei se você já ouviu essa frase. Eu lembro que eu era jovem na igreja, sempre fui da igreja. Na adolescência, né, por gostar de música e
e ser flamenguista, e normalmente as coisas eram domingo, eu às vezes dava uma viajada na maionese lá, mas nunca saía da igreja. Mas eu lembro que às vezes, quando eu fazia alguma rebeldia no sábado, quando eu saía com a turma no sábado e fazia uma coisa errada, domingo, meu pai, Júnior, escola dominical. Aí nesse dia eu falava, pai, eu dava uma desculpa. Pai, hoje não, hoje eu tenho que fazer alguma coisa. Enfim, eu dava uma desculpa, porque eu me sentia sujo para ir na escola dominical. E aí não ia. Só que eu tinha um evangelho, eu tinha um plano. Eu tinha um falso evangelho. Eu tinha uma solução para solucionar isso daí, que era o seguinte. Bom, se hoje eu me sinto sujo para ir na escola dominical, o que eu faço? Eu tenho um plano. Eu vou passar essa semana meia hora todo dia orando, umas 10 páginas da Bíblia todo dia. E quando eu chegar no próximo domingo, se o meu pai me chama, aí o que eu falo? Pai, hoje eu vou. Por que eu achava, olha só, no sábado anterior, ou melhor, no domingo anterior, eu me sentia muito impuro para ir na escola dominical, porque tinha feito alguma rebeldia no sábado. Agora, nesse domingo, eu me sinto o quê? Me sinto ok. Por quê? É porque Cristo fez algo por mim? Não. É porque eu mesmo fiz algo por mim. Isso não é evangelho. Quando a gente raciocina dessa forma, a gente acha que são os meus atos que me qualificam para estar na presença de Deus. A Bíblia diz que os meus melhores atos em termos de salvação não passam de trapo de imundícia. E às vezes, mesmo sendo crentes, nós gostamos de criar o nosso evangelho, né? Eu acho que eu posso. Por que você é aceito por Deus? É porque eu fiz isso, 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 isso. Não. A Bíblia deixa bem claro que todos nós, sem Cristo, somos miseráveis pecadores que carecem da graça e da misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Na caminhada que nós vamos continuar a nossa vida, nós erraremos ainda, todos os dias. Não somos mais escravos do pecado. Temos que lutar contra o pecado todos os dias. Nós temos que mortificar a carne, e a imagem da mortificação é de assassinar a carne. A carne vai pedir para ser saciada hoje, amanhã, segunda-feira. E a ideia lá do grego é de você pegar a carne, como se fosse uma pessoa, esganar-se ela pelo pescoço até ela morrer. A relação entre nós e o pecado deve ser de guerra, ódio. Mas às vezes a gente não tem tanto ódio assim. A gente gosta do pecado. E às vezes não ama a Deus. Quando nós errarmos, que nós não acreditemos que são os nossos atos que vão nos fazer estar na presença de Deus de novo. O que a gente tem que fazer? Nos ajoelharmos, depositarmos toda a nossa vida novamente aos pés da cruz, confessarmos os nossos pecados, buscarmos ajuda na igreja, acima de tudo com Cristo, mas algumas coisas específicas, busque um irmão ou uma irmã mais experiente para chorar junto com ele, para orar junto com ele, para prestar conta junto com ele, para que Deus possa nos fazer mais fortes na nossa caminhada cristã. Que Deus os guarde, que Deus os abençoe. E feche os seus olhos, quero fazer uma breve oração. Tem misericórdia de nós, ó Santo e Altíssimo Senhor, Deus eterno, triuno e fiel. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que é perfeita, que nos confronta, que nos consola, que nos alimenta, que nos fortalece. Nós suplicamos, ó Deus, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, transforma as nossas vidas, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a vivermos esse sábado, amanhã, essa semana, esse mês, esse ano, toda a nossa vida com os nossos olhos
postos no Senhor Jesus Cristo. Porque dele vem o perdão, o livramento, a liberdade, a santificação, a redenção. Ó Deus, nós não precisamos mais de nada a não ser do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a morrermos para tudo aquilo que desagrada ao Senhor, abandonarmos, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que desagrada ao Senhor, e adquirirmos, ó Pai, hábitos que nos aproximam cada vez mais de Ti. Ó Deus, desperta novamente, ó Pai, a nossa vida de oração, desperta novamente, ó Pai, a nossa vida de leitura da Tua Palavra, desperta, ó Pai, novamente o nosso compromisso, ó Pai, com o Senhor, estendendo esse compromisso, ó Pai, à Tua casa, aos irmãos da igreja, ó Pai, que não negociemos o dia do Senhor, que nos preparemos, ó Pai, para participar da ceia, não confiando em nós mesmos, mas olhando para a pessoa, para o ensino e para o sacrifício perfeito, substitutivo do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é suficiente para a nossa vida eterna, ó Pai. Guarda, ó Pai, os irmãos, as irmãs aqui da Igreja Presbiteriana Nova Canaã, os vizinhos, ó Pai, as famílias aqui representadas, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, cada um de nós, possamos pregar a Tua palavra, dar-nos coragem, alegria, compromisso, de estender, ó Pai, o convite do Evangelho para aqueles, ó Pai, que vivem ao nosso redor, para que a Igreja continue crescendo, primeiramente em espiritualidade e também em número, ó Pai. Obrigado por tudo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.